O Brasil é o país do futebol, mas no que diz respeito aos estádios mais gigantescos, não temos nenhum entre os maiores do mundo. Apesar do Maracanã ter sido por vários anos o maior estádio do planeta, já faz algum tempo que ele foi superado no que diz respeito à capacidade de público. Os estádios mais antigos também precisaram ser adaptados às normas de segurança e, com isso, muitos tiveram que reduzir a capacidade de acomodação do público. Com tantas reviravoltas, veja a seguir os 12 maiores estádios do mundo. Santiago Bernabéu. O Santiago Bernabéu é a casa do Real Madrid e leva o nome do ex-presidente do clube e principal articulador para a construção do estádio. Ele foi inaugurado em 1947 e chegou a ter capacidade para 125 mil pessoas, mas após algumas remodelações e adequações, o estádio passou a ter a capacidade de 81.044 torcedores. No momento, ele está passando por uma reforma gigantesca que deve custar cerca de 575 milhões de dólares, o que é aproximadamente 3,4 bilhões de reais. Apesar da reforma caríssima, a capacidade do estádio não será alterada. Stade de France. Construído para a Copa do Mundo de 1998, sediada na França, o Stade de France é o estádio da própria seleção francesa e recebe normalmente amistosos da seleção, mas também é palco das competições de outros esportes como o rugby. O estádio pode receber até 81.338 espectadores, o que é quase o dobro do estádio do PSG. Foi nesses gramados que o Brasil estreou vencendo a Escócia por 2-1 e perdeu na final para a França por 3-0 na Copa de 98. Estádio Austrália. Esse estádio foi inaugurado em 1999 para as Olimpíadas de Sydney. Ele é um estádio olímpico multiuso utilizado para diferentes competições de esportes olímpicos. Em relação ao futebol, costuma receber as partidas da seleção da Austrália que acontecem no país, mas também jogos de exibição de times locais como o Western Sydney e o Sydney Football Club. Apesar da capacidade de 83.500 pessoas, o seu recorde é de quase 110 mil torcedores nos anos 2000 e nem foi em uma partida de futebol. Borg El Arab. Um dos estádios localizados na África, o Borg El Arab foi construído para a candidatura do Egito à sede da Copa do Mundo de 2010, mas fracassou, já que a Copa de 2010 foi realizada na África do Sul. Hoje o estádio recebe os jogos da seleção nacional e é o principal estádio do norte da África. Trata-se de um estádio multiuso que fica a 15 quilômetros do centro de Alexandria, no Egito, e pode receber 86 mil pessoas. Estádio Azteca. Também chamado de Colosso de Santa Úrsula, o Estádio Azteca é um dos pouquíssimos que já sediou 2 finais de Copa do Mundo. Em 1970 foi o palco do tricampeonato do Brasil e em 1986 foi a vez da Argentina ser campeã lá, com o inesquecível gol de mão do Maradona. Além de ser a casa da seleção mexicana, o Estádio Azteca também recebe jogos do América. Os 87 mil torcedores fazem dele o maior estádio não só do México, mas de toda a América Latina. Estádio Nacional. Apesar da Malásia ser pouco conhecida no mundo do futebol, o estádio da seleção nacional malasiana é incomparável. O Estádio Nacional foi construído em 1998 e foi uma das sedes da Copa da Ásia de 2007. Está situado próximo a outros complexos esportivos do país, como campos de golfe. Ele conta com a capacidade de 87.411 torcedores, pista de atletismo de 400 metros com 9 raias e pista de aquecimento com 60 metros. Wembley. O Wembley é o segundo maior estádio da Europa e está situado em um dos subúrbios de Londres, recebendo partidas de futebol, de rugby e atletismo, além de grandes shows de famosos.
Ele é a casa da seleção inglesa e recebe jogos da Copa da Inglaterra e jogos da Liga Inglesa. E é claro, é onde acontece a final deste campeonato. O estádio pode receber 90 mil pessoas e foi o palco da final da Euro desse ano, onde a Inglaterra perdeu o título para a Itália nos pênaltis. Rose Bowl. O Rose Bowl está localizado em Los Angeles, na Califórnia. Ele recebeu as finais das Copas do Mundo sediadas pelos Estados Unidos, a competição masculina em 1994, ano em que o Brasil conquistou o treta em cima da Itália mais uma vez, e a Copa Feminina de 1999. O estádio foi projetado há exatamente 100 anos e ficou pronto em 1923. Sua capacidade é de 90.888 pessoas e, como é multiuso, recebe partidas de futebol, futebol americano e até concertos musicais. FNB. O maior estádio do continente africano foi o palco das partidas da Copa do Mundo de 2010. Ele foi inaugurado em 1989 e possuía lugar para 104.700 espectadores, mas reformas diminuíram a quantidade de vagas para 94.736 lugares. Para a Copa do Mundo, ele foi praticamente todo demolido. O FNB também foi palco de um dos discursos mais importantes da história, o que Nelson Mandela fez após a libertação em 1990. Camp Nou. O Camp Nou já é o terceiro estádio do Barcelona. Ele conta com instalações bastante complexas, possuindo a sede administrativa do clube, o museu do clube e tem até dormitórios para os jogadores da categoria de base. No momento, o estádio conta com 99.354 lugares, mas desde 2014 o clube catalão vem planejando aumentar a capacidade para 105 mil lugares. Vale ressaltar que até 1998 o estádio tinha a capacidade de 150 mil espectadores. Melbourne Cricket Ground. Esse é o segundo estádio australiano dessa lista. Apesar de ser o principal estádio da Austrália, o futebol não é o principal esporte praticado em Melbourne. Por lá, o chamado futebol australiano é o esporte mais popular. Mesmo assim, os eventos mais importantes que o estádio já recebeu foram relacionados ao futebol nos Jogos Olímpicos de 1956 e 2000. O local tem vaga para mais de 100 mil espectadores. 1º de maio. O maior estádio do mundo é um grande orgulho para a Coreia do Norte. Esse país faz de tudo para construir obras gigantescas para poder fidelizar o povo e mostrar a força do governo. E assim o futebol também não ficou de fora. Números oficiais dizem que a capacidade do estádio pode chegar a 150 mil pessoas. E apesar de receber os jogos da seleção do país, a grande maioria dos eventos que recebem são comemorativos ou eventos militares. Em 1995, o 1º de maio teve um recorde de 190 mil pessoas em um evento político.